Olha, eu tinha prometido que eu nunca mais vou usar projeto slide em palestra. Eu tinha falado que eu não gosto mais de usar, não gosto de usar slide porque vira muleta, né? Só que tem um texto aqui que é importante a gente ler o texto, que é o texto da Bíblia. Vocês sabem a tempestade acalmada, né? Esse é uma das passagens que está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E ele fala das viagens, de uma das viagens de Jesus e dos apóstolos, né? Ao redor do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, tem vários nomes aí. Tudo a mesma coisa. Esse lago, ele é gigante. Ele tem 24 quilômetros de extensão. Né? E 14 quilômetros de largura aqui na região de Magdala. E Jesus andava aqui em volta do lago, para lá e para cá. E o que acontecia aqui, eu acho que posso já mostrar. O lago, ele fica abaixo do nível do mar, 214, 213, 225, né? 225, mas depende de onde você lê. Só uma coisa, depende do dicionário bíblico que você pega, é 14 de largura, ou é 12, ou é 21, ou é 19, ou é mais ou menos por aí. Depende do que você usa. E aí, né, ele fica abaixo do nível do mar e tem um corredor de montanhas que faz com que o vento corra muito forte. Então, 14 quilômetros de largura, por exemplo, o horizonte, quando você vê um negócio assim, está lá no horizonte, é 7 quilômetros de distância, 8 quilômetros, 7 quilômetros e meio. Então, 14 você não vê o outro lado. Então dá a impressão de mar, é maior que a Lagoa de Araruama. A gente compara a Lagoa de Araruama, a gente vê lá do outro lado da Praia Seca, né? Quando você está ali no Barbudo, sei lá. Do outro lado você vê lá, esse lado você não veria o outro lado. E ali é muito normal ter vento e ter chuva, e ter tempestades ali. Tá? É interessante, Jesus, né? Aquele mar da Galileia, ele saiu daqui, foi para ali, aí veio para cá, aí vai para lá, aí voltou, foi, voltou. Um monte de coisas aconteceram ao redor do lago da Galileia. E no texto da Bíblia, ele toda hora fala, então Jesus resolveu ir para o outro lado. Toda hora acontece isso, tá? Então, o texto que ele está usando aqui é de Marcos, está no capítulo 4, versículo 35 a 38. Esses slides aqui eu estou trazendo no meu estudo de segunda-feira. Quem já assistiu o estudo já viu esses slides. Então, o texto que está lá em Marcos é assim. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para outra margem. Nós estávamos de um lado e do outro. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco. E o barco já estava enchendo. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles tinham acabado de fazer, lembra aquela história da filha de Jairo? Né? Já tinha ressuscitado a filha de Jairo, a mulher que sangrava. E aí viram a galera começando atrás dele. Jesus vai, vamos para o outro lado. Agora vocês imaginam que situação, né? O barco virando lá o troço e Jesus no travesseiro, né? Na popa do barco, na parte de trás do barco, deitadinho ali, e os apóstolos, que eram muitos deles pescadores experientes, lutando ali para sobreviver, né?
Eu tenho digital, aí eu imprimo no papel e tenho no outro ali. Esse é o cara que usa cinto e suspensório. As calças não. Mas eu não estou nem com cinto e suspensório. As calças não. Passemos para outra margem. Olha só que coisa interessante. Jesus já estava ali do lado, já tinha acontecido muita coisa. E aí, ele fala assim: vamos mudar, vamos modificar. Chegou a hora de a gente sair desse lado e ir para o outro lado. E se em vez de tivesse falado assim, vamos para outra margem, tivesse falado assim, vamos reencarnar. Vamos reencarnar. Ou então, a gente estando encarnado aqui, a gente já fez uma tarefa, né? A gente inventou lá o curso de atendimento fraterno. Qual vai ser o próximo? Vamos fazer outra coisa? O que é mais importante? A gente estando encarnado, a gente passa por diversas situações na nossa vida, a gente fala assim, vamos mudar de comportamento? Então, toda vez que Jesus andava de um lado para o outro, no lago, ele indicava uma mudança de comportamento, um momento de transformação moral, um processo de travessia, né? Que implica risco. Então vamos voltar lá. Eu estou no plano espiritual. Aí os espíritos amigos, representantes de Jesus, falam assim: está na hora de passar para outra margem, tem que entrar no mar da vida. Aí, né, Jesus falou. Aí o texto fala assim: deixando a multidão, o levar no modo como estava. Mas só que antes de reencarnar, a gente fala assim: não, pera, não quero reencarnar. E agora a gente, quando é meu anjo da guarda, está coordenando a minha encarnação, tu tem que encarnar. Representante de Jesus, que fala comigo assim: tem que encarnar. Aí eu falo: não, Ivan, não vou não, segura a onda aí. Não, tem que ir. Não, mas eu não estou preparado. Vai do jeito que você está. Mas eu precisava de um tempinho mais. Não. Mas e as coisas erradas que eu fiz no passado? Eu tenho que pagar um monte de coisa. Essa multidão de erros vai ficar para trás. Deixando a multidão de erros de outras encarnações, a gente entra no barco. O que é o barco? Eu estou no plano espiritual, eu não estou no barco. Eu estou lá reunido, né, ouvindo as mensagens, recebendo treinamento. Aí está na hora de reencarnar. Aí eu tenho que entrar no barco do corpo para enfrentar o mar da vida. Né? E aí, a gente tem tanta coisa em uma frase só. Né? Deixa para trás a multidão de erros do passado, multidão de culpas, multidão de mágoas. A gente tem que deixar tudo isso para trás. E a gente vai reencarnar. A gente anda no jeito que a gente está, nu, cru, vulnerável. A gente tem que entrar no barco, que é o nosso corpo. E o que é interessante, olá, você está mais na frente, você está atrás não. Que as cadeiras lá de trás tem cupim. Vai cair. Aí de baixo também tem cupim. E aí ele fala assim: e com ele havia outros barcos. A gente geralmente, reencarna sozinho, precisa de mãe, pelo menos mãe, né? E depois, durante a vida, a gente pode ter a família, né? Reencarna com um bando
monte de gente que vai do nosso lado. Que Jesus, quando entrou no barco, ele entrou no barco com os apóstolos, tinha mais barco do lado. Tinha mais barco junto. Ali. Com ele havia outros barcos. Quando a gente entra no mar da vida, a gente entra no corpo, a gente reencarna, a gente deixa para trás uma multidão de erros, deixa as nossas mágoas no passado, esquece o passado, a gente vem puro, inocente de novo, e vem mais gente comigo, vem mais barco com a gente, para ajudar, para conviver, né, as mesmas experiências que a gente. Então, e outra coisa também, a minha travessia do mar da vida afeta outras pessoas. Vocês estão pensando quando é criança, né? E quando a gente fica adulto? Está indo no mar da vida. Eu, meus filhos, minha esposa, minha sogra, minha mãe, meu pai, minha irmã, aqui no centro, no trabalho, na rua. Quantas pessoas a gente afeta na nossa vida? Quando a gente está, né, no mar da vida. Então, a nossa vida, nossa travessia espiritual afeta necessariamente todo mundo que está em volta da gente. Aí vem a tempestade. Quando a gente está encarnado, toda hora vem uma tempestade. Está tudo bom, dá até medo, né? Assim que a gente fala. Se melhorar, estraga. Por que a gente fala que se melhorar, estraga? Porque toda hora vem um troço para estragar. Está tudo dando certo. Aí o governo publica lá um troço, lá tem uma guerra, não sei aonde, a economia muda. Estraga. Está tudo indo bem no trabalho. Meu filho quer tudinho. Ele está satisfeito com o trabalho, aí chega alguém e fala, não, tem que mudar. Mas eu não quero, pai, não tem que mudar. Aí Ivana diz, tu gosta de mudança, né? Esse pessoal gosta de mudança. Aí vem a mudança. A mudança é o quê? A tempestade. A mudança é a tempestade. Aí, rapaz, quando vem a tempestade, a gente fica doido. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para resolver? E, né, voltando aqui, veio a tempestade de vento e as ondas jogavam no barco. E o barco já estava enchendo. E aí já está aquela situação. Vou afogar. Tem gente que não aguenta e pula fora do barco. Vocês viram, vocês viram o caso do barco de pesca aqui no estado do Rio, Maricá? Você não viu essa semana? Foi hoje, não foi? Essa noite? O barco de pesca. Tem um problema no motor, ficou à deriva. E ele ficou batendo assim. Aí tinha dois tripulantes. Um pulou e o outro ficou no barco. E aí a Marinha, foi ontem isso, essa noite, e a Marinha foi lá e resgatou o barco que estava à deriva, que quebrou lá. Diz que tem um problema elétrico que fez o motor diesel parar de funcionar. Para mim, o motor diesel funciona. Se tu ligar ele, ele vai funcionar até acabar. Mas tudo bem. Aí, deu um problema lá, o motor parou de funcionar. Aí um pulou fora do barco e o outro ficou. Quantas pessoas entram no mar da vida e ficam até querendo pular fora do mar? Não aguenta a tempestade. Aí tem que ficar no barco. Né? No caso lá desse barco, a deriva, eu não sei se foi a Costa São Pedro Aldeia, ou em Maricá, ou Ponta Negra, não sei se foi por ali. Né? Então o barco está jogando, tem
tempestade e tem gente que quer se jogar fora, quer pular fora do barco. No caso ali, que pulou fora, apareceu, conseguiu nadar até uma praia e aí a gente quer pular fora do barco. E aí o pessoal, né? Caramba, Jesus está dormindo sobre o travesseiro. Essa aqui é melhor. Né? Dormindo sobre o travesseiro. Então, o que vocês acham que os apóstolos vão fazer? Os apóstolos vão fazer? Jesus, acorda! A gente está quase morrendo aqui, tu não faz nada. Não está vendo que a gente está morrendo? Né? Jesus, você não se importa que a gente morra? Acho que Deus não. Né? E os caras lá, né? Nervosos. Eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus dormindo, o barco jogando. Por que eles ficaram apavorados? Eles não sabiam quem era Jesus? Já não estavam, tinha um ano com Jesus, já não tinham visto Jesus fazer um monte de milagre, um monte de coisa. Por que eles estavam apavorados? Será que, ao invés de brigar com Jesus, né? A gente pode brigar, eu vou voltar o texto, né? Brigando com ele, mestre, não se importa que a gente morra? O que tem que fazer quando está a tempestade? Diz vocês aqui, no mar da vida, quando está com a tempestade, o negócio está pegando, o que tem que fazer? Hein? Não ouvi? Prece. Ter fé. Ter fé. Orar. Hã? Correr. Também pedir ajuda. Não, olha só. Pedir ajuda. Pedir ajuda ou orar, não pedir ajuda? Mas às vezes não te pedir ajuda do lado. Mas não tem mais aquela história do pedir e obtereis? Pedir e vos será dado. Buscar e achar. Bater a porta, né? Que a porta vai ser aberta. Por que Jesus fala isso? Quando a gente está na tempestade, aí que é o momento de você pedir. Mas o pedir não é só pedir. Já falei isso aqui, né? Algumas vezes, né? Não é só pedir. Ele fala, pede, busca e bate a porta. E os apóstolos, eles pularam tudo isso, já foi direto chutando a porta. Pô, Jesus, não vai fazer nada? Vou morrer aqui? Aí Jesus levanta, não fala nada com eles e manda o vento parar. E o vento para. E o mar fica calmo. E isso aqui é bastante interessante, né? O que vocês acham que aconteceu ali? Qual deveria ser ali a reação dos apóstolos ali? Rezar? Uma das coisas que acontece, que essa passagem está mostrando para a gente, é que Jesus está sempre com a gente. Está sempre com a gente. Lá no fundo, lá na popa do barco, né? A popa do barco é a parte de trás, né? A popa é a parte de trás. Que tudo quem está, o timoneiro está olhando para frente, o pessoal que está cuidando da vela está olhando para frente, Jesus estava lá no fundo, quietinho. E a tempestade veio. E a tempestade, toda vez que vem uma tempestade, a gente pode contar com Jesus. Mas às vezes eu não consigo rezar. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Ter fé, como disse a Simone. O que é ter fé? É você parar e pedir. Quantas vezes, olha assim, comigo pelo menos, inúmeras vezes, a gente entra numa espiral de ansiedade, de nervoso, você com alguma
da vida no seu lar, a gente não se lembra de rezar. Aí xinga todo mundo. Xinga, você devia ter feito isso, você podia ter feito aquilo, que eu não tinha caído nesse buraco. Aí a gente não bota a culpa nos outros? Bota a culpa nos outros. Por que você não se levanta? Não. Por que a gente bota? Não vai fazer nada. E aí era a hora da gente chegar e pedir. Quando Jesus fala que vós sois deuses, que Deus está vindo a gente, é isso que está falando. Que a gente tem uma conexão com Deus o tempo todo. Nós temos uma conexão divina. A nossa consciência. A gente pode a qualquer momento entrar em contato com os espíritos amigos. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema é descobrir que tem um problema. Aí quando você descobre que tem um problema, a tempestade para, sabia? Eu tenho um problema, assim, eu estou desesperado com um problema financeiro. Eu não sei como resolver. Qual é o teu problema? Eu estou com o cartão estourado. Não. O cartão estourado é a consequência. Qual é o seu problema? Você gasta demais. Gasta sem calcular. O que você tem que fazer para resolver o problema? Um monte de coisa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir assim: eu tenho um problema, não sei me controlar, eu gasto dinheiro demais. Eu entro na Shopee. Eu conheço a pessoa, eu juro assim, a pessoa fala assim, ela entra na Shopee, não tem o tal do carrinho, ela vai lá e marca tudo que ela quer no carrinho. Aí ela entra na Temu, propaganda aqui, entra no outro, aí entra no Mercado Livre, na Amazon e joga. Aí os carrinhos dela é tudo cheio. Né? E aí depois ela vai pensar se vai comprar. Olha só que coisa horrorosa. É todos os desejos, né? E aí, se tu tiver num momento de nervoso, aquela vontade de comer chocolate, sabe? Quando você está com nervoso, você vai comer chocolate. Você quer um doce, aí tu agora tem chocolate para comer. Eu gosto do talento vermelho, se alguém quiser me dar, já sabe. Aí, de castanha de caju, tá? Não gosto de passas. Vai que cola. Então, na hora que dá hora de vontade, você pega aquele talento, se você que é grossão, né? Quebra ele. Mas até a carinha. Já tentação. É nessa hora que a gente vai lá. Aí eu estou engordando. É o tal do talento. Então não pode dar talento para o André. Né? Outro dia eu vi um videozinho, o cara, a mulher brigando com ele, entra no carro, começa a xingar ela, tudo que ela vai falando, ele vai dando chocolate para ela. Aí conforme ele vai dando chocolate, ela vai ficando mais calma. Quando ela está com a mão cheia de chocolate, ela fala, nossa, que marido maravilhoso. Né? Aí eu fui fazer isso com a Flávia, ela vai me engordar. Então a gente precisa identificar o nosso problema. Quando você identifica o problema, a tempestade para. Ele não chegou ao outro lado. Reparou que a tempestade parou e eles não chegaram no outro lado ainda? Então parou a tempestade. Eles vão continuar a vida. Os problemas vão continuar. Mas aí quando você para a tempestade, é mais fácil você ver o que fazer. Com certeza a tempestade deve ter danificado alguma coisa no barco. O barco estava cheio d'água, não estava cheio d'água? O barco estava cheio d'água. Não afundou ainda, né? Mas tem que tirar a água do barco. Né? Tem um monte de coisa para fazer ali para resolver o problema. Então a gente, como está na vida, a gente precisa aprender a resolver os nossos problemas, a separar o que é certo e o que é errado. Aí depois que o mar parou, eu não vou entrar no mérito aqui do que fez o mar parar, tá? O vento parou. Eles chegaram ao outro lado, já não
próximo capítulo de Marcos. Aí quando chegaram no mar, do outro lado, na região dos Gerasenos, Gerar, na cidade, logo que Jesus desceu do mar, caminhou a seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por espírito impuro. Aí daí que vem esse nome, endemoniado gadareno. Habitava no meio das tumbas e ninguém conseguia dominá-lo, nem mesmo o concorrente. Muitas vezes já haviam pedido com grilhões e algemas. Grilhão é aquele que prende no pé, algema não. Mas eles arrebentavam todos os grilhões e estraçalhavam as correntes, e ninguém conseguia subjugar. E sem descanso, noite e dia, perambularam pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Olha só que coisa, né? Jesus chega do outro lado, termina a tempestade e acabou. Ele chega do outro lado. A primeira coisa que acontece é o tal do endemoniado gadareno. Olha só que coisa interessante. Era um homem possuído por um espírito impuro. Morava no meio do cemitério. Batia em todo mundo, em todo lugar. Xingava todo mundo. Prendiam ele e se arrebentavam. Olha só que problema. Chegou perto de Jesus. Ao ver Jesus de longe, ele correu e se prostrou diante de Jesus, clamando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: sai desse homem, espírito impuro. E perguntando: qual é o teu nome? Respondeu o endemoniado: Legião é meu nome, que somos muitos. E rogava-lhes insistentemente que nós mandássemos para fora daquela região. Então, isso aí, o possuído, é um processo de obsessão que Allan Kardec classificou como subjugação. Quais são os processos obsessivos? Você tem a influência do espírito impuro. A obsessão simples. O que é obsessão simples? Comportamento. É a propaganda da TV que fica falando para a gente. Né? É uma obsessão simples. Aquilo que, se você sacude a cabeça, pensa em outra coisa, que se resolve. Já tem um estágio maior, que é o estágio de fascinação, que é quando a pessoa está fascinada pelo espírito. Então, tudo que o espírito quer que a gente faça, ele fala, mesmo assim, a gente faz. Existe fascinação por ídolo da música, fascinação por político, fascinação por time de futebol, por jogador de futebol. Né? Isso é fascinação. Tudo que o cara diz é verdade. Aquelas pessoas que seguem, né, o seu ídolo para onde ele for, e se ele falar para fazer uma coisa, todo mundo faz. Por isso que hoje em dia, né, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo aí, né, quando um desses ídolos aí, né, resolve pular do barco, ninguém divulga a causa da morte, ninguém sabe. Porque os seguidores, os fascinados, vão querer seguir também. E tem a subjugação. A subjugação é quando essa fascinação é tão grande que a pessoa não fala mais por ela. Existem muitos casos de pessoas obsidiadas com essa obsessão séria nos manicômios. Né? E a criatura não é mais dona da própria vontade. E ela fica à mercê dos perseguidores, que era o caso desse endemoniado gadareno. Difícil falar assim. E aí ele chega para Jesus, quem está falando? É o endemoniado ou é o espírito? É o espírito que está falando. Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus? Então, o demônio, o espírito impuro, conhece
fala demônio. Jesus fala espírito impuro. Ah, Jesus não fala de espírito. Fala. Olha só, olha o espírito impuro aqui. Né? Pergunta: qual é o teu nome? Legião é meu nome porque somos muitos. Sabe o que está mostrando? Que uma pessoa pode ser obsediada por mais de um espírito. É chato, né? A gente aqui na reunião mediúnica, nós da Allan Kardec, nós fazemos vários trabalhos mediúnicos. E às vezes aparecem os casos mais sérios, em que a gente tem que trabalhar aquele caso mais a fundo. Então já chegaram casos da gente de pessoas que têm vários espíritos impuros obsidiando aquela pessoa. Não é isso? É verdade? É verdade? Né? E a gente vai ter que conversar um por um. Jesus é diferente, né? Jesus pode falar: vai embora. Vai embora. Mas existem espíritos, situações em que a gente precisa lidar com vários espíritos obsessores, perturbando a pessoa. A pessoa vai chegando num ponto que tem várias pessoas. Não fique com medo, senão é para assustar ninguém. Mas eu falo, existe isso. E a gente consegue resolver isso. Consegue resolver, eu estou falando assim, no sentido, pelo amor de Deus. A gente consegue conversar com esses espíritos através dos nossos médiuns. E esse trabalho é feito normalmente, sem nenhum alarme, sem nenhum espetáculo, sem nada. A gente vai trabalhando. E aí, os espíritos pedem para que ele não mande eles embora da região. Bastante interessante. Aí, o texto, eu botei o texto é grande. Existia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos, uma vara. Eu botei a tradução que está na Bíblia, uma vara de porcos. Rogavam-lhe então, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Olha só que texto estranho. E aí Jesus permitiu. E os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos e a manada, cerca de 2.000, se jogou no mar, precipício abaixo. E eles se afogavam no mar. Os apacentados que cuidavam dos porcos fugiram e contaram o fato da cidade nos campos, correndo para ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em são juízo, aquele mesmo tivera a legião, e ficaram com medo. Os espíritos não entrou nos porcos. Só que vocês já ouviram falar de bicho, que bicho vem espírito? Né? Cavalo estando na rua, de repente leva um susto. Gato, então, chegou uma visita em casa, o cara falou assim: sai fora. Né? Cachorro também, que fica latindo, né, do nada. Então, assim, os animais veem espíritos também. Então, imagina um bando de espírito impuro, né, sendo afastado daquela pessoa. Os porcos viram e estavam correndo. Mas sabe o que aconteceu? Os porcos pularam e começaram a morrer porcos. 2.000 porcos. Bom, vocês sabem que os porcos são considerados bichos impuros para os israelitas, os judeus. Certo? Então Jesus estava num lugar onde não era a religião judaica que dominava. Então chega ali um judeu, Jesus era judeu, tira o espírito impuro e joga de um cara que ficava no cemitério, perturbado e ficava no cemitério, e manda jogar os porcos, manda os espíritos entrarem nos porcos, entre aspas, e aí os porcos pulam e começam a matar porco. Já imaginou o prejuízo desses caras? Olha o prejuízo dos caras. Porque naquela época não era igual hoje, que eu vou no mercado pegar comida. Cada um tinha que fazer o seu. E aí os caras tomavam
pessoal criava os porcos para vender porco. Comida, né? E os porcos se jogam ali. Né? Aí o que acontece? As testemunhas contaram para as pessoas que estavam na cidade o que aconteceu, o que houve com os porcos. Então começaram a pedir que se afastasse do território. Quando entrou no barco, aquele que foi endemoniado rogou-lhe que deixasse ficar com ele. Então o pessoal falou: Jesus, vai embora, tu está matando os bichos todos, sai daqui, não quero saber de você não. Então Jesus teve uma posição muito forte aí nessa região em Gadara. Aí o endemoniado, aquele que fora, né, o obsidiado, pede para ir com Jesus: deixa eu ir contigo. Aí Jesus não deixou. Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fiz por ti, o Senhor da sua misericórdia. Então partiu e começou a proclamar. Decápolis é um lugar. Decápolis significa 10 cidades gregas. É um lugar de cultura grega. E enquanto Jesus fizeram por ele, todos ficaram espantados. Jesus não deixa. Por que Jesus não deixa? Jesus não deixa o endemoniado entrar. Por quê? Não era mais obsidiado? Não tem a história de Maria Madalena? Maria Madalena também era, né? É aquela que tinha sido possuída por 7 espíritos, não era esse mesmo? E ele deixa Maria Madalena ficar com ele. Por que esse endemoniado? Não, ele não deixa ficar no barco. Mas uma coisa interessante é que o endemoniado não insiste. Jesus fala: não, vai por aí, espalha por aí tudo que eu fiz de bom. O obsidiado aceita de maneira humilde a missão que Jesus dá para ele. Não fica reclamando. Isso também é outra lição. Lembra que eu falei com vocês que existem casos aqui que a gente recebe pessoas que têm esses problemas, né? Com problemas de vários obsessores no mesmo caso, a gente trata? Mas vocês nunca tinham ouvido falar, não? Sabe por quê? Porque nós somos discretos. Ninguém precisa saber o problema do outro. Tudo que a gente faz na reunião mediúnica fica na reunião mediúnica. Eu sempre brinco, né? Segunda-feira tem reunião mediúnica, eu não venho. A Flávia vem. Ela chega em casa e fala: como é que foi a reunião mediúnica? Acabou. Teve muita manifestação? Tudo sempre. E os médios foram? Os de sempre. Mas não teve. Não interessa. Porque o que acontece na reunião mediúnica fica na reunião mediúnica. Ninguém tem nada com isso. Então, se você chegar aqui, tiver um problema, fizer um atendimento fraterno, ou tiver colocar teu nome para a reunião pública e tiver alguma coisa, ninguém vai ficar sabendo. E provavelmente você também não vai ficar sabendo, não vai ter retorno. Porque imagina, né? Eu vou chegar aqui para usar a Letícia aqui de exemplo. Letícia veio e colocou o nome dela. Não vou deixar passar. Colocou o nome do Marcelo. Aí ela chega, na reunião aparece um monte de espírito que obsidiam o Marcelo. Tinha que fazer as 5 reuniões para resolver o problema. Aí ela vai falar para o Marcelo: Marcelo, tu estava carregado. Tinha um monte de espírito. Vocês acham isso certo? Ajuda em alguma coisa? Não, né? Por isso que não fala nada. É aí que está o exemplo do endemoniado aqui, ó. Ele ficou quieto. Ele não reclamou. Ele foi curado e foi embora. Partiu para Decápolis. Não sei se eu botei isso aqui. Partiu para Decápolis para ficar, como se diz?
Jesus. Todas as coisas que a gente faz, né, aqui no Centro Espírita, o tratamento que a gente faz, ele é pessoal. O tratamento que a gente faz com as pessoas é pessoal. Ele é, como se diz, é intransferível. Não dá, desculpa, com todo respeito, tá? Não dá para chegar aqui e vou tomar passe para o Marcelo. A gente pode vibrar, mentalizar, pedir oração, mas quem vai tomar passe é você. Né? O trabalho nosso é pessoal. O trabalho dos espíritos, os espíritos querem o nosso melhor sempre. Os bons espíritos, né? Nossos mentores, nossos guias, eles trabalham para ajudar a gente o tempo todo. Eles querem que a gente melhore. Então, quando a gente está na tempestade da vida, né, lá no barco, que o barco estiver jogando, a gente pode pedir que esses espíritos, eles vão nos ajudar. Eles vão trazer para a gente uma ajuda pessoal, intransferível. Vai trazer uma ajuda customizada, é uma palavra horrorosa, né? Personalizada para você. É interessante que a gente às vezes não aceita isso. Eu não mereço. Todos nós merecemos. Todos nós passamos por situação, né, que não tem jeito. A gente vai passar por dificuldades na vida, mas a ajuda que a gente vai pedir, que a gente vai receber, vai ser dada para nós, dedicada para os nossos problemas, dedicada para os nossos, para as nossas necessidades. Então, quando a gente for pedir ajuda, não tenha medo de pedir. Seja essa ajuda uma tempestade da vida, seja essa ajuda uma obsessão. Exemplo aqui do endemoniado, o exemplo dele, né, é um exemplo, digamos, muito forte, muito pesado. Mas quantos de nós não passamos por processos obsessivos? Quem nunca que sentiu uma influência? Né? Quando sente a influência, é hora de a gente orar, de pedir ajuda. Os espíritos vão sempre ajudar a gente. Eu estou me sentindo mal, eu quero um passe. Vai tomar um passe. Eu quero um abraço. Vai receber um abraço. Eu estou muito pior, eu preciso de outra coisa. A gente vai ajudar. O que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Lembre que a casa espírita, ela é também um hospital. Ela é um templo, é uma escola, é um hospital também. É um lugar onde pode ter atendimento espiritual. O que é o atendimento espiritual? É a recepção, receber um carinho. É você assistir a palestra. O palestrante não falar muita besteira. É receber o passe. É a conversa na cantina. É o estudo de terça-feira. É a reunião mediúnica. É a distribuição. É o bazar. É a campanha do quilo. Tudo isso é atendimento espiritual. A distribuição é material. Não. Quem vem fazer as distribuições das bolsas de alimento sabe que aquele trabalho não é somente entregar a bolsa, não. Se nós mandarmos entregar via iFood, a pessoa vem aqui no centro, a pessoa que vem aqui, né, pedir um quilo, uma bolsa de alimentos, ela precisa. E se qualquer um de nós precisar, o centro vai ajudar. Tá? Essa ajuda não é só para quem não é da casa, né? Então, assim, a gente ajuda. E as pessoas que chegam na reunião é o quarto sábado, né, Paulo?
quarta e sábado, elas vêm e elas têm uma ajuda material, mas também são acolhidas, são abraçadas, têm uma conversa, né? Elas vão pedir um monte de coisa, vão receber um monte de não, mas elas, porque a gente ainda é na nossa natureza querer, né? Às vezes algumas pessoas querem mais do que a gente pode dar. A gente dá o que a gente pode dar materialmente falando, mas assim, aquele carinho, aquele aconchego, a gente dá. As cartas consoladoras é uma reunião que não é para espírita. É uma reunião espírita que não é para espírita. A maioria dos que frequentam, que vem aqui nas cartas consoladoras, não é para espírita. É engraçado, uma vez eu fico na recepção ali, chegou uma senhorinha, moço, eu estou com uma amiga, posso ficar aí dentro esperando ela? Pode. Ela ficava na grade, olhando assim. O que houve? Você está se escondendo? Não, que se meu pastor vir, eu estou aqui. Tá bom, aí. Então assim, as pessoas vêm para cá e buscam de consolo. Essa aqui é uma carta de um ente que já partiu. É consolo. Então, a casa espírita veio trazer esse consolo. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Jesus parecia estar dormindo ali na polpa, mas ele não estava esperto. Tanto é que ele levantou e normalmente ele fala assim, homens de pouca fé, né? É nesse texto de Marcos, que segundo os especialistas é o texto básico, não tem bronca. Não tem bronca. Ele vai e fala, só levanta e para lá. Comanda, né, os espíritos, os seres da natureza que cuidam da natureza, para parar com tudo. Espírito governador da terra. Ajudou a criar a terra, ele sabe como que tem que fazer para parar o vento. Então ele vai lá e para o vento. Mas se os apóstolos tivessem ali naquela hora pedido, né, Senhor, será que não tinha parado o vento sozinho? Não precisaria nem da intervenção de Jesus? Mas Jesus está sempre com a gente. Quando o barco parece estar virando, Jesus está com a gente. Ah, não tem jeito, fulano acabou que não deu jeito, fulano morreu. Gente, todo mundo vai morrer. Má notícia, tá? Todo mundo que está aqui vai morrer. Eu sei que vai todo mundo antes de mim, que eu vou ser o último. Mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai passar para o outro lado. É na natureza. E para a gente morrer tem que ter um motivo. O motivo pode ser o coração que falha, pode ser uma artéria do cérebro que explode, pode ser o fígado, pode ser o câncer. Mas, enquanto a gente está aqui, a gente está no barco, no corpo, no barco, no mar da vida. E as tempestades vão vir sempre. E quando a gente estiver achando que o barco vai virar, não pule fora. Fique no barco. E pede para Jesus. Pede para os Espíritos amigos. Que a nossa ajuda venha. Tá bom? Boa noite. Espero que tenham gostado. Desculpem os slides, mas é que tinha muito texto para eu ler e vocês não lembraram.